Fala pessoal, beleza? Atendendo a alguns pedidos aí, estou fazendo uma gravaçãozinha para vocês de revisão. Lembrando que é uma gravação espontânea, não tem edição, não tem nada, tá? Eu só peguei algumas imagens aí do livro e queria chamar a atenção de vocês sobre alguns pontos. Mas é claro que essa revisão rápida aí não substitui você ter estudado durante todo o bimestre, né? Ter se dedicado. E aí é só para te dar um norte, se você por acaso está perdido, tá? A primeira coisa que eu vou comentar com vocês é sobre as placas tectônicas. Essa imagem aqui do livro, eu achei ela bem legal, bem didática, porque ela mostra algumas áreas de choque entre placas, algumas áreas de separação de placas. Então dá para ver muito bem os chamados limites divergentes e limites convergentes entre placas tectônicas. Dá para ver aí que a nossa Terra ela é fragmentada, então a crosta terrestre ela é bem fragmentada. Essa crosta é dinâmica, como a gente já viu aí no capítulo 4. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os limites das placas. Então, é chamado de limite divergente entre placas tectônicas quando duas placas tectônicas estão se afastando uma da outra. Um exemplo clássico seria a placa africana e a placa sul-americana. A gente está se afastando cerca de 3 centímetros por ano. É mais ou menos essa taxa. A gente também tem os limites convergentes, que é quando duas placas elas estão uma indo em direção à outra, né? Estão se chocando, tem uma tensão aí bem forte. Um exemplo clássico é a nossa placa e a placa sul-americana que está em contato com a placa de Nazca, né? É isso que gera, por exemplo, aquela atividade sísmica que tem lá no Equador e no oeste da América do Sul. Beleza? Falando em oeste da América do Sul, eu dei um zoom aqui para a gente entender um pouco melhor a dinâmica da nossa placa tectônica. Então, se a gente olhar bem, o Brasil fica exatamente no centro de uma placa tectônica, né? Da placa tectônica sul-americana. E por que a gente não tem terremoto, vulcão, tsunami no Brasil? Se a gente prestar muita atenção, a gente vai ver que o Brasil está no centro da placa sul-americana, lá no meio do oceano, que vai ter aí os limites divergentes da placa africana e da placa sul-americana. Então, como o próprio nome já diz, divergentes, elas estão se afastando. Então, não é algo que gera ali, por exemplo, tsunamis, né? E acontece exatamente o oposto na, no oeste da América do Sul. Então, a gente vê ali o encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana, né? E ali é onde pode ter tsunami, é onde pode ter terremoto, e tem, na verdade, né, o Chile é um dos países que mais é atingido do mundo, né, junto com o Japão aí. O Japão é outro caso, mas tem toda essa atividade sísmica, tá? As placas tectônicas elas podem ser classificadas de duas formas. A gente pode classificar em oceânicas, em continentais. Não vou nem explicar porque é bem óbvio, né? E vamos pular um pouquinho de assunto, né? Ainda sobre placas tectônicas. Uma das teorias mais interessantes e com evidências robustas e que você precisa saber é a teoria da deriva continental. É a teoria proposta por Alfred Wegener, né, de que há algum tempo atrás havia um único supercontinente chamado Pangeia e que ao longo de centenas, milhares de anos, alguns interpretam como milhões de anos, enfim, depende da sua linha de interpretação, tá? Esses continentes eles foram se afastando. E você precisa ter muito claro quais são as evidências desse afastamento, as evidências desse supercontinente, tá? Então, o livro destaca muito bem 4 evidências, você precisa ter isso bem consolidado, tá? A primeira evidência é o encaixe perfeito entre a América do Sul e a África. A segunda evidência é a presença de certos tipos de rochas ígneas
tanto na América do Sul quanto na África, então em regiões que estariam próximas umas às outras. Outra evidência é a localização de determinados fósseis de uma espécie de samambaia que tinha no sul de todos os continentes. Poxa, pra, pensa bem, para eu ter um fóssil, eu preciso de uma série de condições para elas serem atingidas. Então, eu preciso de um soterramento rápido, tem que ser com um tipo de solo específico, precisa ser um soterramento bem rápido, de forma que não deixe oxigênio, né? Então, assim, poxa, será que coincidentemente em todos os países, em todos os continentes, houve um soterramento, né? Coincidentemente o mesmo tipo de samambaia foi fossilizada? Ou será que há algum tempo atrás tudo isso estava muito junto e aí teve um grande um grande acontecimento que levou a tantos fósseis naquele lugar e aí depois foi fragmentado? O que será que é mais lógico, né? Por último, tem também a equivalência do registro fóssil. Um exemplo que o livro traz é a presença do mesossauro, né? São fósseis que são encontrados tanto no continente americano quanto no continente africano. E essas são as quatro evidências que o livro traz, tá bom? Uma coisa interessante é que hoje, com a teoria da tectônica de placas, a gente consegue explicar essa movimentação e a gente também consegue medir. Tanto é que eu já falei algumas vezes com vocês que o Brasil e a África estão se afastando a uma taxa de mais ou menos 3 centímetros por ano. Então é algo que a gente mensura, né? Existe uma série de questões aí sobre a velocidade com que os continentes se afastam. Será que essa velocidade sempre foi a mesma, né? Ou será que em algum momento ela foi mais rápida, né? Várias teorias sobre isso, a gente já conversou um pouquinho, mas eu só estou lembrando dessa discussão que é bem legal. Um pouquinho depois do livro a gente tem essa imagem que eu acho muito interessante, que dá para a gente entender um pouquinho do que é um hipocentro, epicentro, ondas sísmicas, né? Imagina que assim, você tem duas placas tectônicas, elas estão tensionando, né? Lá embaixo tem as correntes de convecção que estão empurrando duas placas uma em direção à outra, né? E de repente, entre duas placas tectônicas há uma liberação de tensão. Talvez uma rocha se quebra, acontece algo do tipo, mas você vai ter uma liberação de tensão. Então, esse centro da liberação de tensão, que é lá embaixo na placa tectônica, ele vai ser chamado de hipocentro, ok? Imediatamente acima do hipocentro, nós temos o epicentro de um terremoto, né? E as ondas sísmicas, elas se propagam de maneira radial, tá? E os sismógrafos detectam isso, né, medem, na verdade, o grau de destruição através de uma escala logarítmica chamada escala Richter. O grau de destruição dessa escala ele vai aumentando de 10 em 10. Por exemplo, se eu tiver um terremoto grau 6 e um terremoto grau 7, o terremoto grau 7 vai ser 10 vezes mais destrutivo do que o grau 6, tá? Então é interessante você ter essa noção, tá bom? Tem uma areazinha aqui do livro que fala sobre os tremores na América do Sul. Acho que vale a pena você dar uma conferida nesse trechozinho do livro, tá bom? E reflete, pensa um pouco, gasta um tempinho pensando. Por que eu tenho tantos terremotos no Chile? Por que eu tenho tantos terremotos no oeste da América do Sul, tá bom? Na costa oeste, por quê? Olha aquele mapinha que eu coloquei, vê a posição das placas tectônicas, entende essa dinâmica direitinho, tenta explicar isso, tá bom? Pode te ajudar. Essa imagem é outra imagem assim bem interessante que mostra um pouquinho das correntes de convecção. Então, se você for questionado por que as placas tectônicas se movem, né? A gente já falou bastante das correntes de convecção, né? Então, o manto da Terra ele é pastoso, né? Às vezes nas imagens a gente pode até ter a impressão de que é só um oceano de magma, né? Às vezes a impressão é essa, mas na verdade tem muita rocha, tem partes moles, partes pastosas, né? E
chega uma temperatura bem alta, tá? Tem lugares que varia de 3 a 3.500 graus Celsius. Isso é no manto, não no núcleo. O núcleo é mais quente. O núcleo chega a cerca de 5.000 graus Celsius, né? E o que acontece, né? O calor, ele tende a subir. Ele expande, né? Tem toda uma questão envolvendo termodinâmica nisso, né? Já estudou um pouquinho no primeiro bimestre, mas o que você precisa lembrar é que o calor, ele tende a subir e o frio, ele tende a descer. Acontece muito, por exemplo, na nossa sala de aula, por exemplo, só que a gente não vê, obviamente, com o ar. Se você está com o ar-condicionado ligado numa sala, a gente também tem correntes de convecção, tá bom? Então, o ar quente, ele tem mais movimento, fica um pouco menos denso, ele sobe, né? O ar-condicionado que está lá em cima de forma proposital, ele puxa esse ar quente, resfria. E aí, quando o ar está frio, ele vai para baixo, empurrando mais ar quente para cima e formando esse ciclo. A dinâmica do manto terrestre é mais ou menos a mesma. Então, você tem essas correntes de convecção, né, no manto terrestre, que elas vão fazendo esse subir e descer do manto, né? E esse subir e descer acaba empurrando as placas tectônicas em diferentes direções. Então, aqui nessa imagem a gente vê um pouquinho um exemplo de dorsal mesoceânica, né? Que são duas placas oceânicas com limites divergentes, uma está indo para um lado, outra está indo para o outro, e no meio está surgindo uma dorsal. A gente já fez uma discussão sobre isso, né? Mostrei a dorsal mesoceânica, né? Então pensa bem, eu tenho uma placa indo para cá e outra indo para lá, então elas estão se afastando e no meio acaba liberando magma. Esse magma entra em contato com o oceano, se solidifica e vai gerando aquela dorsal. Nós temos também um exemplozinho de zona de subducção, que é quando eu tenho uma placa oceânica e uma placa continental. A placa oceânica acaba descendo sobre a placa continental. Isso tem uma imagenzinha no livro que explica muito bem. É interessante você revisitar todos esses tópicos para que você esteja bem preparado para a nossa avaliação. Nessa mesma página do livro, embaixo, tem essa imagenzinha que eu acho bem legal, mostrando alguns tipos de encontros de placa tectônica que eu acho interessante você estudar. Você tem encontros entre placas oceânicas, né? Um exemplo clássico é lá no Japão, ele está na zona de fogo lá, tem quatro placas tectônicas bem perto uma da outra. Então, uma das consequências desse encontro de placas oceânicas é a formação de vulcões subaquáticos, de arquipélagos, né? O exemplo aqui que o livro traz é o arquipélago japonês, né? Outro exemplo é do encontro de duas placas continentais. E o exemplo mais claro é a formação da cordilheira do Himalaia, que é onde fica o Monte Everest, que é o monte mais alto, né? Então, esse encontro de duas placas continentais vão fazer alguns dobramentos, né, chamados de dobramentos modernos, e vai originar esse tipo de coisa. A gente já discutiu bastante sobre isso, eu estou só relembrando, né? E é claro, a gente tem a nossa placa continental, que é a placa sul-americana, num limite convergente dele com a placa de Nazca, né? O que está gerando esse encontro? Está gerando a Cordilheira dos Andes, está gerando alguns tremores, está gerando alguns vulcões que surgem, tem ali, por exemplo, são ativos ali no oeste da América do Sul, tá? Então é interessante você se atentar a essa imagem e entender os tipos de encontro e o que elas geram. Tem um textozinho na nossa apostila que é bem legal, chamado No Brasil Não. Esse texto a gente discutiu, a gente conversou várias vezes, é uma parte bem batida do nosso conteúdo, que eu acredito que tenha ficado bem consolidada, mas eu, se eu fosse você, eu daria uma lidinha de novo, refletiria sobre isso. Por que que no Brasil nós não temos eventos sísmicos? E essa imagem que eu estou mostrando para você, você pode printar, você pode dar uma olhada, é a chave para ver isso. Então, presta atenção nas setinhas, presta atenção na movimentação da placa tectônica, presta atenção no local onde o Brasil está. Por que será que aqui a gente não tem tsunami, a gente não tem placa tectônica, não tem vulcão? Por que que
na costa oeste da América do Sul tem? Pensa sobre isso. Um outro tópico que a gente estudou foi sobre a energia geotérmica. Então, é muito interessante você ter consciência de quais são os requisitos que um país precisa ter para poder explorar a energia geotérmica. Será que no Brasil dá certo? Será que no Chile, que é um lugar que tem bastante terremoto, será que daria certo? Basta eu só ter encontro de placas tectônicas ou tem outros requisitos? Então, assim, olha bastante para essa imagem, perceba que a gente precisa de magma, obviamente. A gente precisa de alguns tipos de rocha e óbvio que a gente precisa também de água. A gente precisa de água que fique perto desse magma e dessas rochas a ponto de ser aquecida. Então, digamos que eu tenho lá um aquífero que atende todos os pré-requisitos, né? Então, eu tenho água lá a 150, 200, 250 graus Celsius. E você pode me perguntar, peraí, mas como é que eu vou ter água a 150, 200 graus Celsius se o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius? Sua pergunta é interessante, mas o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius nas condições normais de temperatura e pressão. Na realidade, se eu estou debaixo da terra, sob muita pressão, então o ponto de ebulição acaba subindo. Né? E como é que você faz para aproveitar isso? Você cava um poço, né? Essa água tende a ser liberada, ela vai para cima. Muitas vezes, quando ela atinge a pressão atmosférica, ela vai vaporizar. Coloca lá algumas turbinas, um transformador. Esse vapor ou essa água, esse vapor principalmente, ele vai subir com tanta pressão, numa velocidade tão grande, que ele vai fazer o quê? Ele vai girar essa turbina. Né? Então, primeiro a gente tem a energia térmica, que é a energia do centro da Terra. Depois, com o movimento dessa turbina, nós vamos ter o quê? Energia cinética, certo? E com o transformador a gente consegue transformar a energia cinética em energia elétrica. Claro que eu estou dando uma explicação bem superficial. Vocês ainda não estudaram eletricidade, vão estudar um pouquinho disso no oitavo ano, tá bom? Mas é o mesmo princípio da usina hidrelétrica, né? No caso da usina hidrelétrica, a água faz turbinas girarem e a energia cinética vira energia elétrica, tá bom? E aí você consegue aproveitar uma usina geotérmica para distribuir energia para uma cidade e tal. E a Islândia faz isso muito. Beleza? Então, quais as condições necessárias para eu ter energia geotérmica? Não sei. Pega o livro, lê, dá uma estudada, tá bom? Um assunto bem interessante do nosso material, né, é a Terra um grande imã. Né? Então, tem uma teoria chamada teoria do dínamo, que é a teoria assim, mais aceita atualmente para explicar o campo magnético da Terra. Tá? A explicação é que o núcleo terrestre, eu tenho uma parte que é sólida, que é o núcleo, uma parte líquida, que é o núcleo externo, e eu tenho uma parte sólida, que é o núcleo interno. O núcleo ele é composto basicamente de ferro e níquel. Né? Isso aí você aprendeu lá no sexto ano, lembra? E com o movimento de rotação da Terra, esse ferro e esse níquel acabam rodando também, entrando em atrito e gerando campo magnético. Claro que eu estou explicando de uma maneira muito breve, lembrando que é uma revisão, e lembrando que campos elétricos e campos magnéticos não são assuntos assim triviais. Depois você vai estudar com mais detalhe lá na física, no ensino médio. Mas o importante é que esse movimento da Terra e o fato de ter ferro e níquel gera um campo magnético na Terra que tem algumas consequências. Né? Aqui está uma imagenzinha ilustrativa, né? A gente tem um polo sul magnético, um polo norte magnético, tá? Esse campo é o que possibilita vários animais se orientarem. Eu tenho espécies de minhocas, por exemplo, que elas conseguem sentir o campo magnético da Terra. É o que possibilita, por exemplo, bússolas funcionarem. Então, o polo norte da bússola, o norte da bússola é atraído pelo sul magnético, que é o norte geográfico, né? Então, é um assunto que a gente já discutiu na escola, mas que é bem interessante. Então,
quais são as consequências da existência do campo magnético. Talvez seja interessante você anotar no seu caderno, se é que já não está anotado, quais as consequências desse campo, tá bom? E a outra consequência, que é uma consequência excelente, né, é proteger a Terra das tempestades solares. Então, assim, as tempestades solares, que acontecem muito, poderiam simplesmente acabar com nossa atmosfera. Deus é tão maravilhoso que ele colocou um campo magnético ao redor da nossa Terra e esse campo ele protege a gente. E aí um resquíciozinho, né, uma outra consequência do campo magnético é que um pouquinho dessas tempestades solares acabam entrando em um ponto um pouquinho mais vulnerável do campo magnético, que é lá no Polo Norte e no Polo Sul, gerando as auroras boreais e auroras astrais. Basicamente, são esses os tópicos a serem chamados a atenção do capítulo 4. E agora vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, gente, a gente discutiu bastante, né? O primeiro assunto é a composição química do ar. Eu não exigiria de você que você decorasse assim, né? Que o nitrogênio é 78,09. Não, isso é bobeira. Eu preciso que você saiba que a maior parte do ar é nitrogênio, tá? E depois tem o oxigênio e alguns outros gases, especialmente o dióxido de carbono, que é o famoso CO2. Tá lembrando por que o CO2 é importante? Né, o efeito estufa. Então, o CO2, ele é um gás estufa, ele é muito importante por causa disso. O efeito estufa, ele é um efeito natural, é um efeito desejável, é importante para a vida na Terra. Basicamente, o dióxido de carbono, ele tem a propriedade de aquecer e segurar o calor. Em termos bem simples, o Sol ele bate na Terra, ele aquece o dióxido de carbono, e esse dióxido de carbono ele segura a temperatura durante algum tempo, durante a noite, por exemplo. Claro, depois ele vai esfriando, 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 mas isso é importante para manter o calor na Terra, para a gente não perder a temperatura assim, o calor para o espaço, perder temperatura não, perder calor para o espaço, né? Então é um efeito bom, é um efeito desejável, só que com a Revolução Industrial, a gente passou a usar uma série de outras coisas, como combustíveis fósseis, aumento na pecuária, aumento na produção de lixo, tantas outras coisas, a gente acabou passando a poluir mais. A gente vai voltar nesse assunto, né? Mas eu queria chamar a atenção para essas duas paginazinhas. São as duas páginas que falam sobre fotossíntese. Né? Fotossíntese é interessante porque ela conversa um pouco com a composição química do ar e conversa um pouquinho também com o efeito estufa e o aquecimento global. Eu já fiz essa relação várias vezes na sala, né? Mas é importante entender a fotossíntese em si. Então eu recomendo veementemente que você leia essas duas páginas, tá? E você entenda o processo de fotossíntese tanto de dia quanto de noite. O que acontece de dia? Esse exercíciozinho aí da página 29, eu acho, né? É um exercício muito legal, porque vê que o que está acontecendo nas raízes, né? Então tem lá as raízes puxando água e sais minerais do solo, aí nas folhinhas, isso durante o dia, ela está capturando ou sequestrando o dióxido de carbono, liberando oxigênio, né? Está tendo aquela transformação química da luz solar em glicose, né, utilizando dióxido de carbono também. Então é muito importante entender a fotossíntese durante o dia e durante a noite. O que vai acontecer durante a noite? Vai continuar tendo fotossíntese? Pergunta boba, né? Claro que não. Tem luz, né? Então a fotossíntese para, né? E aí tem a respiração celular, né? Como já foi bem falado na sala. E a planta ela acaba respirando oxigênio e devolvendo um pouquinho de dióxido de carbono ou de gás carbônico, que preferir, para a atmosfera, tá bom? Por isso que eu comentei com vocês que essa ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo, né, que a Amazônia respira, não é exatamente verdade, né? A Amazônia ela é muito importante, ela tem uma biodiversidade enorme, ela ajuda a regular o clima, ela tem muitas coisas importantes.
mas a quantidade de oxigênio que ela puxa durante a noite é mais ou menos a quantidade que ela produz durante o dia. Então fica mais ou menos no zero a zero, o que não é o caso do dióxido de carbono, tá bom? Isso aí a gente já discutiu exaustivamente na sala de aula. É importante você entender o aquecimento global, a relação do aquecimento global com o efeito estufa. O que que é um? O que que é outro? Os dois são a mesma coisa, né? Então, assim, essa imagem a gente brincou lá na sala, né, de identificar o que que a gente pode ver aqui que está relacionado com o aquecimento global. Faça esse exercício novamente, dê uma olhadinha nessa imagem, né? Tenta anotar por que que cada coisa se relaciona com o aquecimento global. Então, essa quantidade de lixo, ela está relacionada com o aquecimento global? Essa pichação aí, né? Se fosse lá nos anos 80, por exemplo, tem alguma relação? Tem um camarada ali cortando uma árvore. Qual que é a relação da árvore, da fotossíntese, com o aquecimento global e com o efeito estufa? Lá atrás eu tenho indústrias poluindo. Tem alguma coisa? Né? Tem alguma relação? Esse caminhão tá fumando bastante, né? Então ele está lançando muitos combustíveis fósseis. Ele usa combustíveis fósseis. Qual a relação disso com o efeito estufa e com o aquecimento global? Efeito estufa e aquecimento global é a mesma coisa, né? Vocês sabem que não, né? Tem essa imagenzinha bem interessante, né? Algumas razões do aumento de emissão dos gases de efeito estufa, né? Então tem alguns efeitos antrópicos e outros fatores naturais. Dê uma olhadinha nisso, preste atenção nisso, tá bom? Aqui tem as porcentagens dos gases de efeito estufa emitidos, então aqui fica bem claro que o principal vilão, né, o que mais contribui para o agravamento do efeito estufa e, portanto, para o aquecimento global é justamente o dióxido de carbono. Depois, em segundo lugar, vem o metano. Em terceiro lugar é o ozônio. Nossa, mas o ozônio ele não é bom, não tem camada de ozônio. O ozônio é bom, a gente quer que tenha camada de ozônio, né? Mas ele também é um gás estufa, tá bom? Estou dizendo que isso é ruim. Depois nós temos os CFCs, apesar da proibição, ainda tem uma parte significativa. E por último, o H2O, que é a água. Só mas a água é um gás estufa? Sim. O vapor de água, especificamente, ele também retém temperatura, tá bom? A gente tem essas duas páginas aqui do livro que a gente já conversou, discutiu assim exaustivamente. Teve uma aula que foi só disso, né? Mas eu queria que você revisitasse essas duas páginazinhas, tá? E você olhasse cada tópico e refletisse o que que isso tem a ver com aquecimento global, como que isso está relacionado. Então você tem vários tópicos interessantes. Você tem, deixa eu ver um pouquinho mais de perto, você tem primeiro transportes, né? Então está relacionado aqui a justamente a queima de combustíveis fósseis. Você tem a chuva ácida. O que é chuva ácida? Como que ela se relaciona? Nós temos a agricultura, e aí vamos lembrar do empobrecimento do solo que eu falei com vocês, né? O que que acontece se a gente desmata uma área grande, né? Como é que é o solo quando a gente está numa mata, né? Eu tenho lá todo um bioma, eu tenho folhinhas no chão, essas folhinhas elas estão se decompondo, eu retenho umidade, eu tenho todas essas questões relacionadas justamente ao solo e ao ambiente de floresta. Mas se eu desmatar, o que vai acontecer? Vai haver um empobrecimento do solo e talvez você precise, né, se você for plantar alguma coisa, você precisa de muito fertilizante, né? Então dá uma lidinha nessa parte da agricultura aqui, a pecuária, como é que a pecuária, como é que o boi, como é que o metano se relaciona com o efeito estufa, né? No vídeo eu não vou falar o termo chulo, né? Mas flatulências bovinas, lembra disso? Falei disso na aula, né? E aí, obviamente, a gente também tem a parte da indústria, é, da parte do lixo, desmatamento. Então, leia cada tópico e reflita como esse tópico se relaciona com o aquecimento global e com o efeito estufa. E aqui a gente chega à última parte do slide, onde eu já estou bem cansado
Eu acabei esquecendo de cortar o livro, né? Tudo bem, mas chama atenção para essas partezinhas aqui, né? Então, dê uma olhada nas consequências do aquecimento global e também em atitudes sustentáveis. Eu não falei aqui, não falei assim de novo, de novo, de novo, da camada de ozônio, mas eu acho que é um tema bem debatido, bem trabalhado. Então, lembra bastante da função da camada de ozônio, né? Qual que é a função da camada? Eu vou deixar aqui nesse lugarzinho aqui. Mas qual que é a função da camada de ozônio? A camada de ozônio, ela tem como principal função proteger a Terra dos raios ultravioletos, especialmente o UVB, né, que é o raio mais assim, cancerígeno, né? Então, assim, vocês estão cansados de saber que lá pelos anos 80, o pessoal usou muito uma substância chamada CFC, que é o clorofluorcarbono, é o clorofluorcarboneto, né? Usava em aerossóis, usava quase para fazer. Tinha o CFC no meio. E esse CFC é uma molécula que ela é menos densa que o ar, ela acaba subindo, se acumulando na atmosfera. E quando ela está lá em cima, ela recebe radiação ionizante, acaba quebrando essa molécula. O cloro fica livre, né? Quando o cloro chega perto do ozônio, ele quebra a molécula do ozônio né, o ozônio são três átomos de oxigênio, né? Um deles acaba se ligando com o cloro, formando o óxido de cloro. Às vezes, quando você encontra óxido de cloro com óxido de cloro, o Ozinho se liga com o Ozinho, formando gás oxigênio, e o cloro, o átomo de cloro se liga com outro átomo de cloro, formando gás cloro. E esse gás cloro, ele continua fazendo esse trabalho de quebrar a molécula, depois de molécula de ozônio. Né? Tanto é que uma das estimativas é que a cada molécula de CFC poderia destruir até 100 mil moléculas de ozônio. Então, lá nos anos 80, se não me engano, em 1987, foi feito uma reunião em Montreal, lá no Canadá, né, onde foi assinado o protocolo de Montreal, onde de forma unânime, pela primeira vez, 100% dos países concordaram que realmente o CFC é algo grave, algo danoso, e a gente precisa da camada de ozônio para proteger a gente contra o câncer de pele, especialmente, proteger dos raios UVB, UV, UVB, ultravioleta, né? E decidiu-se então que não seria mais usado CFC, foi proibido, de forma unânime, todo mundo concordou. E aí o que aconteceu? Depois de algum tempo eles passaram a usar o HFC, que é o hidrofluorcarboneto, carbono. Então, basicamente, o cloro do CFC foi substituído pelo hidrogênio. Então, o HFC é um gás estufa, ele contribui para o efeito estufa, mas ele não destrói a camada de ozônio. E a gente está vendo uma recuperação interessante da camada de ozônio ao longo do tempo, beleza? Então, só para lembrar aí dessa dinâmica envolvendo a camada de ozônio. Eu acho que todos os temas foram abordados. Leia, estude, se tiver dúvida, me procura, pergunta e vamos fazer uma boa avaliação, beleza? Abraço a todos.